Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 5 de setembro, é destaque nesta edição do Jornal de Blumenau. Morre no hospital motociclista envolvido em acidente na Via Expressa. Operação inédita em Santa Catarina transfere detentos para o Rio Grande do Sul. Bombeiros catarinenses completam uma semana de combate a queimadas no Pantanal. Vila Germânica começa a receber estrutura da Oktoberfest. Preços praticados nesta edição serão os mesmos do ano passado. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Tempo volta a mudar a partir de amanhã aqui na região. A instabilidade se afasta e o sol volta a predominar, elevando gradualmente a temperatura no final da semana, principalmente no domingo, quando a máxima pode passar de 30 graus. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para sexta-feira, vamos voltar a ter aquela condição de tempo firme aqui em Blumenau devido à presença de uma nova massa de ar seco e fria sobre Santa Catarina. Vamos começar o dia da sexta-feira com sensação de frio, com a mínima variando em torno de 11 a 12 graus. Vamos ter ainda no início do dia a presença de nebulosidade, mas gradualmente ao longo do dia a nebulosidade perde força e vamos ter o sol predominando em meio à variação de nuvens. A temperatura se eleva gradualmente ao longo do dia e vamos ter uma tarde com sensação térmica mais agradável, com máxima que fica em torno dos 20 graus. E para o final de semana, essa condição de tempo firme também continua por aqui. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Morreu no hospital o motociclista envolvido em um acidente ontem à tarde na Via Expressa. Ele tinha 30 anos e era pai de uma menina. Câmeras de segurança flagraram o acidente. É possível ver que não houve o envolvimento de outro veículo. A princípio, o condutor teria se perdido numa curva e batido contra o canteiro central da Via Expressa. Lucas Otávio Gonçalves sofreu ferimentos graves e foi encaminhado inconsciente ao hospital. 5 horas após dar entrada, teria falecido. Na moto também estava uma mulher de 33 anos que também foi hospitalizada. O estado de saúde dela não foi informado. Uma operação inédita de transferência de detentos foi realizada hoje em Santa Catarina. São 50 presos que foram encaminhados ao sistema carcerário do Rio Grande do Sul. Esses presos são oriundos do Rio Grande do Sul, mas não possuem nenhum processo em Santa Catarina. Eles foram presos em nosso estado por terem mandado de prisão em aberto no estado vizinho. A mega transferência estava sendo organizada entre os dois estados há alguns meses. A ação vai ajudar a desafogar o sistema prisional catarinense. Ao todo, foram utilizados 2 ônibus e 6 viaturas Ranger. 30 policiais penais das equipes especializadas também participaram da ação, que ainda contou com o apoio do Canil e de um helicóptero da Polícia Militar de Santa Catarina. Bombeiros de Santa Catarina completam uma semana de combate às queimadas no Pantanal. A equipe de 20 combatentes catarinenses trabalha na cidade de Aquidauana. O combate ao fogo na vegetação é realizado durante a noite e vai até o final da madrugada. Em média, os catarinenses ficam até 10 horas combatendo incêndios. Durante o dia, é feito o reconhecimento dos resultados do trabalho realizado na noite anterior. Para o controle das chamas, estão sendo aplicadas técnicas que incluem ataque direto e indireto. No ataque direto, são usados equipamentos como sopradores e abafadores, e o combatente atua diretamente nas chamas.
No combate indireto, é feita a eliminação do material combustível, para que as chamas não se propaguem. O bioma pantanal possui características muito particulares, são locais de difícil acesso, muitos focos espalhados numa vasta região. Só em uma fazenda são mais de 32 mil hectares de área, então é um trabalho bastante extenso, bem extenuante. O clima aqui também não é muito favorável, faz muito calor, normal fazer na casa dos 40 graus, a umidade relativa do ar bastante baixa e o vento que acaba prejudicando bastante a nossa operação também. Mas estamos trabalhando incessantemente para conter esses incêndios, por hora estão controlados e mantemos o monitoramento. A previsão é que os bombeiros de Santa Catarina permaneçam no local por pelo menos mais uma semana, podendo ocorrer um revezamento, caso seja necessário. A candidata à prefeitura pelo PT, Ana Paula Lima, foi a entrevistada de hoje na série de entrevistas com os candidatos e candidatas à prefeitura de Blumenau. O programa vai ao ar sempre ao meio-dia e é reprisado à noite, a partir das 10 horas. Amanhã, a entrevista é com o candidato do Podemos, Ricardo Alba, e na segunda-feira da semana que vem, com o candidato do Partido Novo, Odair Tramontim. O PSDB de Blumenau conseguiu reverter a decisão da Justiça Eleitoral de Blumenau e garantir a candidatura de Maria Helena da Saúde para a Câmara de Vereadores. O TRE, através do juiz relator Carlos Alberto Sivinski, acatou o recurso do partido. Ela teve o nome impugnado pelo juiz Cleiton César Vanderscher, da 88ª Zona Eleitoral de Blumenau, com o argumento de que não estaria filiada ao PSDB. Entre os argumentos dos advogados do partido está o fato de que ela foi candidata a vereadora pela legenda em 2020 e, portanto, estava afiliada desde lá. O juiz de Blumenau entendeu que o nome deveria estar registrado no sistema Filia, o que não aconteceu. Mas o TRE argumentou que a existência de prova documental idônea é suficiente para comprovar a filiação partidária. Um decreto municipal proíbe manifestação política durante o desfile de 7 de setembro em Blumenau neste sábado. O desfile será realizado na rua 15 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. O mesmo documento também proíbe manifestações como, por exemplo, o Grito dos Excluídos, tradicionalmente realizado durante o desfile. Segundo o comunicado da Prefeitura, as medidas são necessárias para garantir que a atração ocorra de forma ordeira, com segurança e sem atrasos, para que o público que irá se deslocar para a rua 15 de novembro tenha a melhor experiência possível ao prestigiar o desfile. Troca de produtos. Você sabia que nem sempre o fornecedor é obrigado a trocar um produto que não apresenta defeito? A troca de produto só é obrigatória se estiver com vício, um defeito, ou se houver uma oferta ou uma política de troca do estabelecimento. Caso contrário, a troca é uma cortesia do fornecedor e depende da sua boa vontade. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor deve sanar o vício do produto no prazo máximo de 30 dias, podendo o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, mas somente se ele não entregar o produto novamente em 30 dias. Seja um consumidor consciente. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre o consumo consciente.
Com o término da Febratex, a Vila Germânica começa a receber os preparativos para a Oktoberfest, que neste ano vai acontecer entre 9 e 27 de outubro. A novidade da estrutura será o Boulevard, na parte externa da vila. Os setores 1, 2 e 4 já estão sendo preparados para a festa. Somente o setor 3 ainda não, pois vai receber neste final de semana a Orquifest, Festa das Orquídeas de Blumenau. Neste momento está sendo montada a decoração e o camarote da cervejaria oficial, além da decoração geral da festa em todos os pavilhões. Além disso, os profissionais também estão iniciando a montagem dos pontos de cervejaria e também alimentação. Uma das novidades na estrutura para este ano é o Boulevard, construído na área externa da vila. Ele está recebendo os últimos retoques e durante a festa vai contar com pontos destinados à alimentação, bebidas, chocolateria, souvenirs e espaço para apresentações culturais. Os valores de bebidas vão permanecer os mesmos do ano passado. Os chopps Pilsen e Spaten serão vendidos a R$ 15, os chopps especiais a R$ 17 e os chopps super especiais a R$ 21. Lembrando que isso tudo os valores nos copos de 400 ml. A água será vendida a R$ 5 e o refrigerante e a água tônica a R$ 7. Os valores de ingressos também serão os mesmos do ano passado. A Oktoberfest vai acontecer entre os dias 9 e 27 de outubro, com algumas novidades, como concertos da Orquestra de Câmara de Blumenau, reconhecimento facial nas catracas, central de acolhimento e um programa de eficiência energética sobre consumo de água e energia elétrica, além da eficiência dos aparelhos de ar-condicionado e a qualidade do ar no evento. Um abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte para vocês nesta quinta-feira. Olha, falar de Copas eliminatórias da Copa, né? Hoje tem 2 jogos, um inclusive está terminando já, né? Nós já temos uma partida terminando entre a seleção da Bolívia e a Venezuela. E o jogo da noite aí, às 9 da noite, tem Argentina e Chile, né? Um jogo importante também das eliminatórias. A Argentina é líder, atual campeã mundial, líder da competição, joga daqui a pouco às 9 horas da noite na Argentina contra o Chile. O Brasil é amanhã, 10 da noite, né? O Brasil que ontem teve, né, o desfalque confirmado do Pedro, e o Flamengo hoje inclusive anunciou que deve ir na FIFA para cobrar uma indenização pela lesão. O atleta deve ficar fora do resto da temporada e obviamente que vai desfalcar o Flamengo também no Campeonato Brasileiro da Série A. Por isso que o Flamengo já anunciou que deve ir na FIFA cobrar aí uma indenização pelo desfalque do atleta, né? A seleção brasileira que joga amanhã contra a seleção do Equador aqui no Couto Pereira, casa cheia, todos os ingressos praticamente esgotados para o compromisso. O Dorival Júnior, né, ainda não definiu ou não confirmou a equipe, né, o que vai começar o jogo contra o Equador. O Brasil é o 6º colocado na classificação geral, está na linha de corte, né? É a última seleção que está garantindo a classificação para a Copa do Mundo da FIFA 2025, tá? Olha só, meus amigos e minhas amigas, tá? O Campeonato Brasileiro da Bola rola daqui a pouquinho, um jogo atrasado. Cuiabá e Juventude se enfrentam daqui a pouquinho. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 9h30 da noite, tem Paysandu e Amazonas. Esse jogo também, né, hoje acontecendo. Ontem pela Série B, um resultado que foi bom para as equipes de Santa Catarina na parte de baixo da tabela. A equipe do Vila Nova lá em Goiânia venceu 1-0 a equipe do CRB. O CRB é o primeiro fora da zona do rebaixamento, está 2 pontos na frente do Brusque e 3 pontos da Associação Chapecoense de Futebol. Os catarinenses somente jogam no final de semana e amanhã a gente destaca aqui no Jornal de Blumenau. Um abraço, Jorge, até amanhã. A gente volta amanhã com muito mais do esporte para o amigo telespectador da TV Galega. A seguir, vamos falar com os cuidados sobre a saúde do intestino. Voltamos já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir.
Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Olha a fruta fresquinha. Fruta fresquinha e mais barata. Oferta relâmpago, pague um, leve dois. Aí estraga em casa. Pessoal, quem seguir na rede ganha desconto. Banco Online. Vem cá, você fez também uns cursos para MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó. Menino, você sabe que tem vários cursos para quem já é MEI e quem quer ser MEI, né? Sensacional demais isso. Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae. Sebrae.com.br/MEI. O coração do Brasil bate aqui, na Oktoberfest Blumenau. De 9 a 27 de outubro, atrações exclusivas que vão fazer seu coração bater ainda mais forte. Garanta já o seu ingresso e venha se apaixonar pela Oktoberfest Blumenau. Prefeitura de Blumenau. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade, o jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos conversar com a nutricionista Camila Passold. Vamos falar sobre a saúde do intestino. Já notou como vem crescendo as doenças relacionadas ao intestino? Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Camila, muito obrigado pela tua participação. Tudo bem, Jorge? Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de saúde do intestino, nós estamos falando de um órgão que pode mexer com a saúde de outros órgãos do nosso corpo? Com certeza, né? A gente costuma falar, né, sobre o intestino não é Vegas, né? O que acontece no intestino acaba repercutindo em todo o nosso corpo, seja no coração, no cérebro, em alguns órgãos como o pâncreas, o fígado, né? Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa alimentação e com a saúde intestinal por conta disso. Os reflexos vão em frente, né? Como é que o intestino impacta na saúde dos outros órgãos? Então, o intestino é um órgão enorme, né? Ele é bem grande e ele tem uma barreira protetora formada por essa microbiota, né? Que a gente fala popularmente a flora intestinal. Essa flora intestinal, ela é composta por bactérias, vírus, fungos, né? E essa microbiota, essa flora, quando ela está em desequilíbrio, né? Quando existem, às vezes, bactérias mais negativas e menos positivas, a gente começa a tornar esse intestino mais suscetível a doenças, né? Porque esses fragmentos dessas bactérias conseguem entrar pelo nosso intestino, pela nossa parede intestinal, né, e causam diversos transtornos e processos inflamatórios no nosso corpo, aonde a gente pode criar, né, pelo metabolismo das gorduras, né, placas nas nossas artérias, né, formando trombos e possíveis problemas futuros no nosso coração. A gente tem uma questão de conexão com o cérebro também, que é bem importante, né, então se cria um processo inflamatório que acaba sendo ruim para o nosso organismo. E qual é o papel dessas bactérias que estão aí na flora intestinal? Então, elas protegem a gente, né, de agentes externos, agentes agressores. Na verdade, o intestino é a primeira porta de entrada dos agentes externos. Então, tudo que a gente se alimenta, consome,
vai por essa porta. Então elas estão ali, né, protegendo a gente desses agentes agressores. Elas também criam, né, compostos que vão ajudar nessa defesa. Então esse equilíbrio ele é fundamental. E a alimentação também é fundamental para que a gente tenha um intestino saudável, né? Com certeza, né? Essas bactérias elas vão se tornar positivas e elas vão estar equilibradas se eu tiver uma alimentação equilibrada. Então, né, a gente vai falar um pouquinho mais pela frente, mas alimentos de boa qualidade, água, né, controlar o estresse, dormir melhor, tudo isso ajuda nesse equilíbrio, né? Como é que a gente pode entender uma alimentação equilibrada? Então, a gente tem que ter sempre, né, como base da nossa alimentação, comida de verdade. A comida menos processada possível, menos industrializada possível, né? Aquela comida, né, que a gente faz em casa, com menos conservantes, aditivos, aromatizantes, né? Caprichar nas frutas, ter pelo menos 3 tipos de frutas no nosso dia, né? A gente acaba não tendo isso, né? As saladas, os vegetais também, a gente precisa de 400 gramas de vegetais por dia, também é uma quantidade grande, de forma variada, né? Não só o alface e tomate que a gente está acostumado, então ter variedade, né? Tanto no almoço como no jantar, fibras, né? Eu falo muito da aveia, né? Que é muito saudável, né? Então controlar, né, o açúcar, o excesso de gordura. Então são dicas que a gente dá para a gente ter um maior equilíbrio ali na nossa flora intestinal. O nosso intestino, né? Ele reage, ou ele nos avisa que nós estamos exagerando de alguma forma, saindo do habitual? Sim, ele avisa sim, né? Ele acaba... a gente tem alguns sinais que a gente sente, né? Por exemplo, né? Estufamento após comer, né? A barriga incha, né? Depois de comer, ou muitos gases. A gente tem que olhar as nossas fezes também, né? Nosso número 2 também, o aspecto delas. Então, a formação dessas fezes também diz muito sobre a nossa saúde. Quando a gente está com as fezes muito ressequidas ou muito amolecidas, tem alguma coisa errada, né? Então a gente precisa estar atento a esses sinais para poder fazer o tratamento adequado para melhorar toda essa questão da nossa saúde. Quais são as doenças no intestino que mais preocupam? Então, a gente tem, né, agora é muito comum, né, a gente encontrar as pessoas com síndrome do intestino irritável, que acaba sendo, né, muito relacionada à ansiedade, né, à questão psicológica. A pessoa tem tanto problemas para fazer, né, para ir no banheiro, como ela vai demais, né, então ela intercala nesse sentido, até doenças, né, mais graves como câncer, né, então tá crescendo muito essa questão, né, relacionada ao intestino, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né. Regularmente visitar o médico é essencial. Sim, né, então fazer as avaliações, né, a área médica que mais olha essa parte do intestino é a gastroenterologia, né, então procure um gastroenterologista ou seu médico, né, de confiança, que ele vai te direcionar nesse sentido também. Para a gente ter uma saúde intestinal bem equilibrada, né, quais os tipos de alimentos que a gente deve ingerir e que tipo de erros são mais comuns que a gente tem que se policiar e tentar evitar? Com certeza, Jorge. A gente tem aí, né, o consumo muito grande dos alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, esses a gente tem que reduzir ao máximo na nossa alimentação, né? Eu falo muito sobre os adoçantes também, que acaba sendo algo que a gente utiliza muito, né, de modo desenfreado, em quantidades exorbitantes. Tem muitos alimentos que a gente nem sabe que tem adoçante e acaba consumindo, então ficar de olho nesses alimentos, né, reduzir e controlar e investir nesses que eu já falei, né, nos vegetais, nas frutas, na comida de verdade, né, na comida mais caseira possível e não esquecer da água, é muito importante. O álcool atrapalha a saúde intestinal? Atrapalha. Aquele consumo que é moderado, social, né, vinculado, né, um estilo de vida saudável, ele vai ter pouco impacto, com certeza. Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, esse discernimento. Mas o consumo excessivo, né, e contínuo, com certeza ele vai ter impacto. Assim como também o refrigerante, né, ele também é um líquido que não vai trazer nada de benefício, ele é extremamente industrializado, então, além disso, vai trazer muito açúcar ou muito adoçante, né, então vai realmente
causar, né, esse desequilíbrio. As bactérias não gostam desse tipo de alimento, elas gostam realmente da nossa velha comida de verdade, né? Camila, por que é mais comum as mulheres reclamarem do que os homens em relação ao intestino? Sim, né, as mulheres elas têm um pouquinho mais de problemas de ir ao banheiro. Para muitas está muito relacionado com a questão hormonal, então tem bastante impacto, né? Então, dependendo do período do mês, pode ser que tenha algum problema, né, em relação a ir ao banheiro. Vai com menos frequência do que o homem, mas com medidas, né, de estilo de vida a gente consegue, né, melhorar isso, né? Eu falei da água, falei das fibras, o exercício físico também ajuda muito, né? Então a gente vai driblando, né, esses aspectos. A gente tem, né, na nutrição a gente utiliza também alguns suplementos alimentares, né, módulos de fibras, os probióticos, né, a gente tem também hoje vários estudos comprovando a eficácia deles, mas claro, tudo precisa passar por uma avaliação, a gente não pode sair usando assim, né, sem ter, digamos, um direcionamento para isso. Além de uma alimentação equilibrada, bem feita, bem distribuída, o que mais pode auxiliar nos nossos hábitos diários a ter uma boa saúde do intestino? Então, eu falei um pouquinho do sono. O sono parece que não tem impacto, mas a gente, né, precisa cuidar muito bem dele, né, ter um sono reparador, uma noite tranquila, né, a gente fala muito sobre a higiene do sono, da importância. Outra questão que eu falo muito é sobre a mastigação, né, a gente hoje tá com pouco tempo para se alimentar, as pessoas, né, a gente quase não tem tempo para isso, mas a mastigação ela é extremamente importante, porque é na mastigação que eu tenho a primeira etapa da digestão. Lá no estômago, quando chega lá, vai ter, né, uma espécie de um liquidificador, mas sem a faquinha que eu falo. Então, a etapa da mastigação ela é fundamental. Se eu não tenho essa etapa, o alimento ele vai chegar, né, semi-inteiro, né, no intestino, e aí vai causar desequilíbrio, desconforto, má digestão. Então, também é uma atitude extremamente importante, além de controlar o estresse também, que é fundamental. Essa questão da mastigação vem lá do começo da gente, né? Então, os pais têm uma responsabilidade grande sobre educar os filhos pela mastigação, né? Como é que nós pais devemos fazer isso já desde o começo, sentar com as crianças, fazer as crianças entender que a alimentação é um período que tem que ser feito com calma, mastigar direitinho. Essa educação precisa vir do berço? Sim, sim, com certeza, né? A alimentação das crianças, esses hábitos com as crianças é responsabilidade dos pais, né? Eu sou mãe também, então eu sei como é que é isso. A gente precisa sentar com eles na mesa, né? Ter um momento. É difícil, as famílias não conseguem mais fazer isso com tanta frequência hoje, mas quando possível, né? Sentar com seus filhos, fazer uma refeição com calma, com tranquilidade, chamar a atenção deles, né? Porque eles têm pressa para brincar, eles têm pressa para fazer as coisas, mas aos poucos também explicar, né? Dependendo da idade, a gente consegue explicar para eles a importância, os benefícios, né? Tá ali comendo, larga os talheres, né? É algo que vai fazer a diferença. Claro, não adianta a gente falar e não fazer. Então, para as crianças, o nosso exemplo vai ser o que vai determinar a atitude delas, com certeza. Atividade física regular também ajuda num bom funcionamento do intestino? Com certeza, né? Ajuda muito, né? A atividade física ela tem um impacto enorme. Exercícios na região abdominal também, né? Mas o exercício como um todo, ele também ajuda nessa questão. Porque o exercício também, além de ter o benefício, ele vai puxar a gente para o estilo de vida saudável. Então, se você faz exercício, você já vai tomar mais água, já vai querer cuidar da alimentação, já vai fazer melhores escolhas. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o exercício também é importante. Por isso, vamos tomar água com mais frequência. Com certeza, né? Por favor. Faz parte. Camila, muito obrigado pela tua participação e pelas orientações que você trouxe hoje aqui para a nossa audiência. Sim, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, pessoal. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler,
automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.